meta, o que nós temos que pensar como arquitetos? O tipo de sistema construtivo e como, a gente vai alcançar o objetivo daquela edificação. Por isso é tão importante saber sobre o sistema construtivo para que se projete, aquele projete tenha um conceito, ele seja, vamos colocar numa linguagem mais simples, aprovado pelo cliente, né? Aquele conceito que você trazer para o cliente, ele tem que ser aprovado, assim dizendo. O que que acontece? Olha que projeto bacana para a gente estudar. Uma fábrica, né? Olha que interessante. A gente vê a maneira com que ele desenhou a estrutura, aqui uma estrutura de madeira, no mesmo sentido que uma estrutura metálica. E é realmente muito semelhante à forma com que se projeta. É diferente da forma com que se projeta no concreto? É um pouco diferente. Sim, por quê? Porque o tipo de material, que seria a madeira, é muito similar com tem uma similaridade com a estrutura metálica, pelo tipo, né, de esforço que ela resiste, ou que ela comporta em tração, em compressão, em flexibilidade. Mas olha que interessante, eu gostei muito desse projeto, é muito legal você ir estudando, você percebe que a paginação que ele tem, ó, é bem mais rígida, né? Olha as vigas de madeira que ele tem por aqui, mas olha que interessante, os encaixes são muito bacanas, bacana. E aí, o que que eu falei, não só de comparativo com a estrutura metálica, não só no sentido é, de esforços, né? Mas também no modo com que isso é produzido. Porque aqui sim a gente vê o que a gente está começando aí a escutar no mercado sobre plataforma BIM, né? Sobre projetar um modelo construtivo e mandar esse projeto para corte, e mandar esse projeto para usinagem. Em outras edificações, né, outros sistemas, é um pouco difícil de se atingir isso, né, se não for um sistema modular, por exemplo, um sistema modular que eu digo em metal ou em madeira. Se forem pré-moldados de concreto, também, mas se ele for feito na obra, é um pouco difícil de você conseguir executar isso, não que ele não seja moldado, né, mas sim executar. E olha que interessante, quando eu olhei isso, eu falei: "Cara, que fantástico, como, a intenção arquitetônica é muito pensada na metálica". Olha, você vê arcos aqui, né, que na estrutura metálica, para a estrutura metálica isso é muito bom, né, porque o arco, né, o próprio formato em arco ajuda muito nessa distribuição da força e diminui também a metálica. É difícil a gente ver a metálica no sentido da metálica, a estrutura, né? É difícil a gente ver na estrutura metálica agora eles fazerem arco. Por quê? Porque precisa passar por um processo, né, nesse arco, que é o de calandragem das peças. Então, a gente vê, mas é ainda difícil, a gente vê muito no Santiago Calatrava, né, esse grande arquiteto aí espanhol. Mas olha que interessante, tem uma ponte rolante aqui, ó. É um sentido do galpão. Olha como os elementos aqui, ó, de pré-moldado, elemento metálico, se parecem muito, né, principalmente com os metálicos, né, que tem aquele consolo, né, aquele console onde ele apoia o grande trilho, né, que geralmente é um trilho metálico, para correr as rondanas ali da ponte rolante. E olha que interessante, para aguentar uma ponte rolante, significa que ele está pegando, né? Se ele precisa disso nesse, eh, nesse tipo de edificação, que aqui deve ter mais ou menos aí, sei lá, uns 20 metros, essa ponte rolante é uma ponte rolante considerável. E olha que interessante o edifício de madeira, olha como a tecnologia dos materiais estão avançando e avançando muito. E qual que é o segredo do arquiteto, né? Saber essa paginação, olha que interessante aqui, ó, você vê muito, né, dessas, como se fosse uma verendel aqui,
grande treliça que pega a parte daquele pavimento. Ele consegue trabalhar isso na arquitetura se o arquiteto entende da estrutura. E olha que interessante, qual é o ponto-chave aqui que o arquiteto precisa ter de visual. Olha lá, de novo, Vinga Verendel, né? Que a gente observa aqui, ó. O que que o arquiteto precisa entender, que é o ponto-chave? Exatamente isso daqui, ó. Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui, ó. A Vinga Verendel aparecendo de novo, a paginação. Esse desenho aqui que eu quero mostrar, ó. Isso aqui. Se ele tiver na mente essa perspectiva explodida de como tudo vai acontecer, né? Como você vê o raio-x dessa obra. Se ele tiver esse entendimento na mente, fica tranquilo que ele vai fazer um bom projeto. Né? Você, como arquiteto, faz um bom projeto, um ótimo projeto. Certo? É isso daí. Olha que interessante como os materiais estão evoluindo e antes era impossível a gente falar uma estrutura de madeira segurando uma ponte rolante, né? Muito difícil a gente escutar, acho que nunca vi, acho que na verdade isso, tá? Então é isso, beleza? Compartilha, deixa seu like, se inscreve no canal, lá no Plataforma Matriz, no YouTube, Instagram e também TikTok. Um abraço.